O quinto ano, ele traz para a gente uma visão bastante interessante do que é fechar um ciclo dos anos iniciais. Então, matéria e energia segue uma linha muito linear, a gente tem uma evolução dessa visão de matéria, pensando ainda nas transformações, mas eu gostaria de dar luz à habilidade 8 do quinto ano, que fala sobre alimentação saudável. Então é importante que os estudantes eles tenham momentos para construir essa visão, não apenas entender e conhecer os conceitos, a composição dos alimentos, mas que eles possam analisar o que eles estão comendo, como eles estão construindo esse cardápio e fazer essa relação com a composição dos alimentos, que é o que a gente vai desenvolver de conceitos e ciências da natureza. Então a gente tem um fechamento dos anos iniciais e vocês também vão perceber que no quinto ano tem mais conexões lá nos conhecimentos prévios. Então é natural que ao longo do crescimento do ensino fundamental, em ciências da natureza, a gente tenha mais relações entre aprendizagens focais daquele ano e dos anos anteriores. Para falar um pouquinho sobre os mapas de foco do quinto ano, vale salientar que a gente tem, de novo, dentro das unidades temáticas, um avanço gradativo, pensando ainda aí na unidade temática números. A gente expande do quarto ano, onde a gente começou a ver alguns números racionais usando frações, a gente vai para o quinto ano trabalhando com os números fracionários ainda, pela representação fracionária dos números racionais, mas agora expandindo para os números decimais. Outro ponto importante para a gente pensar nos mapas de foco do quinto ano é a relação operatória que a gente vai ter agora com os números racionais. Então o quinto ano é onde você pegou tudo que você aprendeu no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto e vai pensar isso dentro de um problema. Então para o quinto ano, um dos pontos foco que a gente vai ter é a resolução de problemas envolvendo grandezas e medidas. Isso é essencial para o aluno que vai ler um problema e vai identificar de qual grandeza eu estou falando. Na maioria das vezes o que acontece é que na escola a gente apresenta agora vamos falar de área, agora vamos falar de comprimento. Aqui a proposta é outra, a proposta é que a gente possa explorar e a partir da situação problema, identificar de qual grandeza a gente está falando e qual é a unidade de medida para essa grandeza mais apropriada. Para o quinto ano, eu destacaria a resenha crítica. Então, se a criança assistiu um desenho, se ela assistiu um filme, se ela leu um livro, né, ela está trabalhando à distância. E aí ela pode, a partir dessa leitura, produzir um texto, que é, por exemplo, a resenha crítica, fazendo uma avaliação da leitura que ela fez. E essa avaliação, ela vai ser feita não só trazendo, né, informações sobre essa obra, e aí trouxe também a minha impressão sobre, né? Então eu vou dizer se eu gostei, por que eu gostei, quais os aspectos desse livro que eu achei interessantes. É importante ressaltar, no entanto, que independente do texto que o professor queira ali que a criança produza, ele precisa sempre ter um conhecimento desse modelo. Então, não dá para falar para a criança produzir uma resenha crítica se ela não souber o que é uma resenha crítica, não ter lido resenhas críticas. Então, o professor vai ter que cuidar de um planejamento, mesmo que à distância, para que as crianças tenham acesso, né, a textos que são chamados de resenha crítica e possam usar esses textos como modelo para fazer a sua produção. No mapa de foco do quinto ano, no componente de geografia, tem uma ênfase grande na questão de entender a diversidade étnico-cultural brasileira, a dinâmica populacional do Brasil, refletindo sobre a questão das desigualdades sociais presentes e dessa grande riqueza cultural que a gente tem no nosso país. Também existe um trabalho relevante com a questão do desenvolvimento das atividades econômicas, já observando a questão da inserção das novas tecnologias e as transformações que essas novas tecnologias têm trazido ao mundo do trabalho. Na questão da análise das atividades econômicas, né, dos setores da economia, dado uma ênfase também na questão dos meios de transporte, seu papel na conexão entre diferentes lugares e das formas de energia, né? E uma ênfase maior ainda no quinto ano é sobre a questão do estudo das cidades. Ele analisa a forma diferente das cidades, se as cidades foram
construídas no Brasil de forma planejada ou espontânea, e os tipos, né, as funções urbanas que a cidade tem e a questão da hierarquia. O aluno vai estudar a questão das metrópoles, as metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centro-regionais. Então, no quinto ano, além de todos os conceitos que nós vimos desde o primeiro, e nós vimos que eles foram se ampliando, né, de sujeito, espaço, tempo e natureza, ele vai focar em outros conceitos, como povo, cultura, diversidade, integração, memória, patrimônio. Então, o estudo do quinto ano ele vai ser bem mais amplo, principalmente quando ele for estudar essa formação e a diversidade dos povos, por exemplo, que formaram o Brasil. Além disso, os alunos também vão trabalhar com essa noção de cidadania. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, documentos como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que tem, inclusive, versões para criança, eles podem analisar. A gente pode fazer um trabalho de grupos, porque isso é bem interessante em história, que eles trabalhem com seus pares, que eles possam compartilhar. Então, por exemplo, que dividir alguns artigos dessa declaração entre os grupos e que eles possam... cada grupo possa dizer o que entendeu por aquele artigo e, inclusive, trazer isso para a realidade deles. Isso está acontecendo? Isso não está acontecendo? Isso mudou muito? Não mudou? Analisar essas mudanças e permanências.